Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Feche os olhos e cante esta canção. Bendize Esse refrão do Salmo. minha alma, bendize ao Senhor. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos no 32º domingo do tempo comum, ano B da liturgia. E antes de iniciar esta reflexão, pequeno comentário daquilo que são as leituras, eu quero saudar os nossos cofundadores da comunidade Canção Nova, que estão presentes. Quando eu cheguei que eu vi, não falei antes, porque eu não tinha visto. O Wellington Jardim, Luzia Santiago, que fazem parte dessa celebração. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que se aplaudisse a eles. Obrigado. Como eu estava falando, a liturgia de hoje, ela coloca no centro, o centro da liturgia de hoje é exatamente aquilo que talvez em muitas situações o povo de Deus vive. 2 pobres viúvas. E eu gostaria de comentar um pouco, se me é permitido, se vocês deixam, né? Um pouco sobre cada uma delas. A primeira viúva, que está no livro que nós acabamos de ouvir, da primeira leitura do livro de Reis, capítulo 17, ela se encontra numa cidade chamada Serepta. Está lá. Ela é muito pobre, então a gente vai contextualizando aquilo que é a primeira leitura. Ela é muito pobre, mas, olha que interessante, ela não deixa de exercer aquilo que é a hospitalidade. Ela nem conhece aquele homem que chega lá pedindo água, mas nem por isso ela despreza aquele pedido. A hospitalidade faz parte daquela mulher que é pobre, que é viúva, que é humilde. A segunda viúva que aparece na liturgia de hoje
ela é elogiada por nosso Senhor Jesus Cristo. E ela é elogiada no Evangelho pelo simples fato de ser uma pessoa generosa. É a generosidade que chama a atenção de Jesus naquela pessoa, naquela mulher, naquela que é pobre. E mais, a generosidade daquela mulher, o desapego daquela mulher, faz com que a gente perceba que ela deu tudo que tinha. A primeira viúva, hospitalidade. A segunda viúva, que nós temos no Evangelho, a generosidade, o desapego. As duas pessoas, elas oferecem de formas diferentes tudo o que têm e ficam exatamente sem nada. Para elas não existe nenhum tipo de medida. Eu vou dar só um pouquinho aqui, eu vou dar aqui, ali só mais um pouquinho. Não. Elas oferecem tudo. E a gente vai entendendo, conforme vai passando as leituras, o Evangelho, o que eu estou querendo dizer para você. Lá em Serepta, o profeta Elias, ele pede um pouco de água para aquela mulher. Eu me recordo nessa hora da água, na hora que ele pede água, eu me recordo lá daquele poço, lembra do poço da Samaritana? Parece uma coisa um pouco parecida, né? Igual. Mas, veja, nessa hora, além da água, Elias chega para aquela mulher e fala assim: olha, eu também quero um pedaço de pão. Aí começa a complicar, sabe por quê? Porque, você imagina, vou falar um pouco do contexto daquela época. Você imagina que naquela época, aquela região estava passando por uma grande seca. Então faltava alimento, faltava comida. As pessoas que moravam naquela região já não tinham mais de onde tirar alimento. E aí, quando nós não nos alimentamos, o que acontece, minha gente? A gente perece. A gente corre risco de vida. Pode ser que a gente morra. E foi exatamente esse contexto que chega Elias, o profeta, encontra aquela mulher que já não tinha muita coisa e o pouco que tinha ia dividir com o filho e ia esperar aquilo que era inevitável. Olha que interessante, porque mesmo agindo com a hospitalidade de quem iria de pronto oferecer a água, ela chega para o profeta e fala assim: não, olha, infelizmente isso é demais para mim. Eu estou traduzindo, tá, gente? Não foi exatamente isso que ela falou. Isso é demais para mim, porque é só o que tenho. Mas, meus queridos, acontece algo fantástico, porque Elias, o profeta, ele fala para aquela mulher da seguinte forma: se ela oferecer tudo o que ela tem a Deus, a providência de Deus não vai faltar. Consegue compreender isso? Quando nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, quando tudo aquilo que temos nós oferecemos a Deus, nada pode faltar. Não há possibilidade de faltar. E aquela viúva do Evangelho, ela oferece os 2 centavos, né? Para os estudiosos, eles imaginam que eram 2 centavos porque era o menor das moedas. Não valia quase nada. Mas ela vai lá e oferece tudo que tem. Fica sem nada. Para melhorar ainda o contexto, a gente vai entender que lá no antigo Israel, as viúvas, normalmente, elas ficavam desprovidas. O que acontecia? O homem era aquele que providenciava tudo em casa, e quando a figura masculina já não estava presente nesse mundo, as mulheres ficavam sem ter o seu sustento. O homem era que sustentava a casa naquele tempo. Então, se a esposa, no caso a viúva, não tivesse condições, isto é, se não tivesse dinheiro, ela ia ficar
à mercê daquilo que pudesse acontecer com ela. E com filhos, ainda pior. Lembra na Bíblia da a viúva lá de Naim? Lembra? Pois bem, ela ia enterrar aquele jovem, o filho dela, e não ia ter mais nada na vida. Essa viúva, ela não olha para aquilo que é o futuro. Ela só vê Deus em sua frente. Meus queridos, nós precisamos aprender muito, mas muito, com essas duas figuras que estão na liturgia de hoje. A primeira, confiou inteiramente na providência de Deus. Você tem confiado na providência do Senhor? Você tem depositado toda a sua vida? Eu vou falar diferente. Você tem depositado toda a sua história da vida em Deus? Será que a gente poderia, de uma forma concreta, verificar que diante dos nossos atos, aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, tudo é em oferecimento ao Senhor? Porque se assim não for, a gente vai ter que fazer uma pós-graduação em viúva de Sarepta. Para tentar aprender alguma coisa, deixar que ela fale diretamente no nosso coração. A providência de Deus nunca vai nos faltar, nunca. Quando Elias pede o pão para aquela viúva, ele quer testar, provar a fé dela. Ele sabia exatamente com quem ele estava conversando. E aquela fé precisaria ressuscitar no coração daquela pessoa. Será que hoje, diante daquilo que a gente vive, também a fé precisa ressuscitar na nossa vida, no nosso interior? Ou será que os problemas, as situações, o desespero, e muitas vezes a gente vive, tem tido uma voz maior do que a nossa fé? Será que a gente poderia dizer que agiria exatamente como a viúva da primeira leitura? Ela confiou inteiramente no Deus de Israel. E eu queria dizer para você, não deixe, não pare de confiar em Deus. Não deixe as preocupações serem maiores do que o Senhor. Continue firme na fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse Deus é Ele que vai nos fortalecer diante de todas as realidades que a gente vive. Meus queridos irmãos, aquela viúva do Evangelho ensina muito para nós. Lá no tempo de Jesus estava no templo, sim ou não? Se lembra, o padre acabou de ler, né? Jesus estava no templo, e aí ele viam as pessoas oferecendo as suas ofertas, alguns oferecendo muito dinheiro, outros nem tanto. E o templo naquela época era o centro econômico da cidade. Para a gente entender, é como se fosse um banco, onde tudo movimentava através daquele lugar. Não existia banco naquela época. E as pessoas iam lá, depositavam suas ofertas. Aquelas ofertas serviam para ajudar os pobres, para fazer a manutenção do templo, para edificar o povo. O templo daquela época era feito de ouro, tinha muito material precioso, tinha muito dinheiro, não precisava daqueles 2 centavos da viúva. Consegue compreender isso? Sim ou não? Pois bem, mesmo a viúva sabendo que aquelas 2 moedinhas, 2 centavos, tem 2 centavos aí no seu bolso? Não, né? Você já nem sabe o que é isso, né? Talvez tenha R$2, né? A gente está cheio de R$2, né? Na carteira. Pois bem, o templo não precisaria daqueles 2 centavos, mas era importante para aquela viúva dar tudo o que ela tinha,
Porque ela estava no templo de Deus. Deus era tudo na vida dela. E ela queria fazer a sua oferta. O templo talvez não precisasse. Mas ela precisava ofertar, fazer a sua oferta. Sei lá, se a gente fosse traduzir hoje, fazer o seu dízimo, colocar o dinheirinho na oferta. Ela precisava fazer isso, porque ela entendeu que isso era importante. As primícias. Quem aqui trabalha, levanta a mão. Infelizmente em casa as pessoas não vão poder levantar a mão, né? Você trabalha? Pois bem. As primícias do seu trabalho precisam ir para Deus. Você sabia disso? Na Bíblia, ela fala, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela fala de 10%. Se a gente fosse perguntar aqui, quem dá 10% daquilo que ganha para Deus, a gente ia levar um susto. Mas eu tenho certeza que o povo de Deus é generoso, como aquela viúva da primeira leitura. E há de entender que Deus também precisa das primícias, aquilo que é primeiro na vida de cada um de nós. Meus queridos irmãos, nós temos 2 exemplos que nos ajudam muito nessa reflexão. Porém, eu já vou encerrando, está acabando o meu tempo, mas eu preciso dizer também para você que hoje, além da igreja necessitar das nossas doações, das nossas ofertas, nós também precisamos oferecer a Deus, talvez muito mais do que aquilo que seja financeiro ou monetário. Nós precisamos oferecer a Deus a nossa vida. E é oferecendo a nossa vida que nós vamos seguindo os mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre tudo. Esqueceu, minha gente? Vou lembrar para você. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é assim? Você já ouviu falar isso alguma vez na sua vida? Pelo amor de Deus. Se não ouviu, liga mais na TV Canção Nova. Porque a gente fala sempre da palavra de Deus aqui. E ao próximo como a si mesmo. A gente não pode ser egoísta e pensar só na gente. Comigo não está tão bem assim. Comigo não é, tão legal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Dar tudo. E talvez o que eu precise dar tudo hoje não é algo financeiro, algo material, mas me dar na inteireza do meu ser, para que a pessoa que está do meu lado possa entender: eu estou sendo amado nesta hora. Existem muitas realidades de falta de amor na nossa vida. Que tal hoje, olhando para as 2 viúvas, a gente perceber que precisa também dar para a pessoa que está do nosso lado, aquela que mora com a gente, os nossos parentes, os nossos amigos, todo o amor, enquanto ainda temos essa pessoa do nosso lado. A gente não pode perder isso de vista. Amanhã pode ser que a gente não está aqui. Não esteja aqui. Amanhã pode ser que a gente não esteja aqui. Mas que tal a gente amar hoje aqueles que a gente ama como se fosse o último dia da nossa vida? Isso é dar tudo. Dar tudo a Deus. Dar tudo para o irmão. Coloca a mão no seu coração por um instante. Isso. Vai trazendo essa certeza que nós somos do Senhor. Isso. Vai rezando aí no seu coração. Vai pedindo a força e a fortaleza para aprender a viver da providência. Nós somos pessoas que queremos viver da providência. E mais do que isso, nós também queremos colocar Deus no centro, ofertando tudo a Ele, tudo que nós temos, toda a nossa vida, toda a nossa história, sem esquecer que essa oferta ao Senhor também deve ser uma oferta aos irmãos,
lógico, Deus vai sempre nos ajudar. Mas o que nós queremos, meus queridos, é ir para o céu. O céu é o nosso lugar. E só vamos entrar no céu a partir do momento em que acordarmos para a realidade que precisamos amar a Deus de todas as maneiras, em todos os momentos, em todos os lugares. E mais do que isso, expressar esse amor do Senhor que temos por Ele a todos aqueles com quem nós convivemos. Esta é a comunidade que vai entrar no céu. Uma comunidade de amor e adoração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.